Aleluia. Você pode sentar? Obrigado, queridos. Obrigado. Ô Bruno, você tem a fly aí daquela ministração do pastor de manhã? Você poderia colocar a fly do pastor que ele ministrou hoje pela manhã, se tiver como. Do pastor Johnson. Obrigado. Esse é o nosso pastor. Você que está nos visitando, esse é o nosso pastor. Ele ministrou a respeito desse tema de manhã, e eu queria incentivar você a ouvir. Já está no canal lá do YouTube, já, Bruno? Já está lá a ministração dele. Ele não pôde estar com a gente hoje à noite, porque ele teve algumas situações para resolver. Mas através da vida desse homem, a minha vida foi totalmente mudada, através daquilo que a gente ouve dele, a respeito dessa palavra da fé. Eu e a Josiane, a gente era recém-casado, e nós conhecemos ele e a irmã Neide, e a gente novo em tudo. Mas você acredita que Deus manda um socorro para a gente, para nos ajudar? E foi quando a mãe da Josiane nos apresentou para ele. Irmão, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não tinha expectativa nenhuma de estar dentro da igreja. Eu não sabia se Deus era Jesus, se Jesus era Deus. Eu não sabia se existia essa diferença, mas graças a Deus, Deus coloca pessoas diante de nós para nos ajudar a crescer espiritualmente ou materialmente. Mas através da vida do pastor Johnson, eu vi que existe uma possibilidade, se a gente abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, de homens e de mulheres que se renderam a Deus. E o pastor Johnson foi uma dessas ferramentas que Deus usou para me alcançar a respeito dessa palavra. E como eu honro a vida desse homem, da sua família, de como aquilo que ele fala. Rapaz, nós tivemos uma reunião ontem dos empreendedores, onde chaves foram liberadas para aquelas pessoas que têm um projeto de negócios. Sabe, uma reunião que talvez eu ouvindo ele falar algumas coisas, eu disse assim: rapaz, como nós temos diante de nós pessoas tão usadas por Deus para trazer direção para a nossa vida, para a gente sair do lugar que a gente está. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus não nos colocou nessa igreja. Deus não apresentou para você, talvez você está nos visitando de uma outra igreja. Deus não colocou você diante da igreja para você apenas ficar sentado. Eu sei que tem algo para você fazer aqui ou na igreja onde você faz parte, mas existe algo para ser feito por nossas mãos. E o pastor Johnson, ele tem isso no coração dele, para alcançar as pessoas, tanto através daquilo que ele fala, mas através daquilo que Deus traz de inspiração para ele. E como foi uma reunião bem proveitosa, vai ter outras, e eu quero incentivar você a participar dessas reuniões dos empreendedores do reino. Se você tem um projeto, ou tem uma empresa, ou tem um projeto de ser empresário, irmão, é tempo da gente se associar, porque existem coisas grandes para nossas vidas. Então, eu vou falar um pouco sobre o tema da ministração, seja fiel. Diante de tudo aquilo que a gente está ouvindo da palavra de Deus, como que nós nos comportamos diante dessa palavra? Como que nós administramos aquilo que nós ouvimos? Porque eu tenho certeza, irmãos, eu não estou ouvindo essa palavra para ficar do mesmo jeito. Amém? Eu preciso de alguma forma crescer. Eu aprendi uma vez, uma mulher, eu trabalhando nessa empresa, ela me falou uma coisa, ela disse: Cristóvão, olha, erre pelo excesso, mas nunca seja omisso. Você pode fazer algo para Deus, você pode se mover naquilo que Deus tem para a tua vida, mas, irmãos, não limite aquilo que Deus tem para a tua vida. Se Deus tem algo para a tua vida, faça de alguma forma para desenvolver aquilo que você sabe que Deus colocou diante de você. Mas você sabe que o poder da decisão sempre é nosso. Essa questão de fidelidade, de ser fiel, ele não está na direção do pastor, ele está na minha direção, assim como está na sua direção. Nós podemos apresentar a palavra, nós podemos falar da palavra de Deus,
nós fazemos o apelo, nós oramos, ajudamos você, mas sempre o poder da decisão vai partir de você. Nós não estamos 24 horas com você, nós não sabemos o que você faz, mas de uma coisa é certa: tudo aquilo que você se compromete a fazer para o reino de Deus, existe um retorno para a tua vida. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 2, versículo 8. NVI, Gênesis 2, versos 8. Eu creio, irmão, que vai ser o melhor ano das nossas vidas. 2024 tem uma promessa maravilhosa. Você não vai se reconhecer no final de 2024. Você vai dizer: é eu que estou nessa casa, é eu que estou nesse carro. Eu era assim no comecinho, mas Deus resolveu mudar as coisas. Às vezes as pessoas pensam que a gente fala isso para animar, né? Sabe, mas se essa palavra não nos animar, o que é que vai nos animar? Um relatório da Globo? Novela? Não tem como. Diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que o formara. Você sabe da história, eu quero ler somente isso, porque o texto ele é bem extenso. Mas eu quero trazer somente essa referência desse versículo 8, falando a respeito de como Deus primeiro construiu algo para colocar você para administrar um projeto. Deus não fez você para depois criar um projeto. Deus criou o projeto para você administrar. Amém? A gente vê isso na criação do homem. E eu creio que isso vem sendo coordenado por Deus diante daquilo que você está administrando hoje. Se é a tua casa, foi o jardim que Deus criou. Se é a igreja que você está, foi o jardim que Deus criou para você conduzir, para você fazer da melhor maneira possível. E uma das coisas fundamentais que Deus fala para Adão ali é que ele precisa cuidar. E eu não sei você, irmão, se a gente não cuida de algo, sabe, a tendência é ter uma bagunça exagerada daquilo. Mesmo que esteja diante de você, as pessoas não vão reconhecer que ali existe alguém criado para administrar tal coisa. Estava falando do pastor Johnson, você pode dar uma olhada na igreja. Olha como essa igreja é linda, bonita, confortável. Existe um prazer no meu coração de estar sentado, ouvindo a palavra. Por quê? Porque existe pessoas cuidando, pessoas zelando. Não é feito de qualquer jeito. Irmão, coloca isso na tua cabeça. Foi o jardim que Deus criou para você administrar. Amém? Aí você vê Adão cuidando até certo momento. Mas depois a gente vê Adão abrindo mão daquilo que Deus criou, fez um projeto. Mas você sabe o que é mais incrível? Deus fez tudo para prover, fazer um lugar de provisão para dar para o homem cuidar. O que eu entendo com isso? Deus nunca vai te colocar em algo que não existe provisão. Todo lugar que Deus colocar a planta do teu pé, existe provisão lá. Amém? Não importa o que vai acontecer. Não importa. Eu acho que 5 anos atrás surgiu essa frase. Eu não sei quem foi que inventou. Uma coisa que eu sei, não foi o escritor do Pessoa. É isso. Diz que Adão perdeu. Adão foi vencido no paraíso e Jesus venceu no deserto. Só para a gente fazer uma comparação, que não foi o deserto e nem foi o paraíso, foi quem estava administrando. Se Deus colocou alguém para administrar o jardim onde tinha toda a provisão, sabe quem está na frente? Alguém que está totalmente provido ou alguém que não tem provisão nenhuma, naturalmente falando? Lógico que a gente vai colocar aqui, dizer assim, não, eu vou ficar do lado desse aqui.
que aqui existe provisão. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. Se você não cuidar de algo que Deus colocou na tua mão, a tendência é fracassar. Mas quando nós entendemos que existe uma vida de fidelidade no nosso coração para conduzir aquilo que Deus colocou diante de nós, não vai ser um peso estar no culto de oração na terça-feira, porque foi um lugar de provisão que Deus nos colocou. Não existe a fidelidade, existe o ser fiel. É justamente, o que é ser fiel? É obedecer uma missão que foi dada para você, é você fazer, não importa, está chovendo, estou na igreja, está calor, estou na igreja, porque existe um ar-condicionado maravilhoso, não tem desculpa para nós. Então a fidelidade, ou aquilo que nós fazemos para Deus, sabe, haverá retorno para nossas vidas. Mas deixa eu te falar isso, nós não somos interesseiros, amém? Porque você pode bater no seu bolso aí, eu posso colocar meu Pix aqui e dizer assim: irmão, deposita R$1.000 para mim aí, Sebastião. O Sebastião diz: rapaz, por enquanto, ainda não se manifestou, aqui eu estou sem. Sabe, mas para Deus, o Sebastião é próspero, é abençoado, porque nós não somos convencidos pelo aquilo que está no nosso bolso. Não é o nosso bolso que vai dizer que nós somos prósperos ou não, porque nós temos a certeza que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Efésios 1:3, esse é o meu versículo predileto da Bíblia, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, quando nós temos essa convicção de que, independente da situação, nós vamos obedecer a Deus, existe um recurso para nossas vidas. Assim como foi com Adão, diante de uma provisão extrema, aonde, se a gente continuar lendo esse capítulo, vai dizer que nos rios existia rios e existia ouro também. Aí eu fiquei me perguntando, para que existia ouro no jardim? Eu não ia usar, eu não ia comercializar. Isso é injusto. Para quê? Pedras preciosas no jardim, para quê? Porque não tem para nós hoje na nossa rua. Mas existia para Adão. Irmão, não interessa se você precisa ou não, Deus já fez. Não importa se você tem 2, 3 casas, existe mais para você. Não é porque você precisa, é porque Deus é bom. Então a fidelidade, ela vai nos trazer justamente para essa consciência de que não importa se você está suprido, Deus quer fazer. Deus já fez. Sabe, às vezes é difícil a gente olhar para uma pessoa doente, ou às vezes uma irresponsabilidade nossa como filho de Deus, e não colocar a mão sobre a pessoa, porque automaticamente a nossa mente diz assim: ei, tu vai fazer o quê, rapaz? Tu é doido, isso não funciona. Mas a Bíblia diz, através de Jesus, que se a gente colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados, não é assim? Isso é bíblico, é para nós. Mas se não existir uma fidelidade, uma vontade no nosso coração, de chegar e dizer assim: minha irmã, meu irmão, eu vou orar por você, você vai perceber a cura hoje no seu corpo. Existe convicção no nosso coração, mas para existir convicção precisa ter fidelidade, e para ter fidelidade é preciso ter comunhão, e através da comunhão nós vamos saber quem Deus é para nós. Assim como Adão tinha uma comunhão com Deus. Irmão, imagina isso, a Bíblia fala que toda virada de tarde Deus ia conversar com Adão. Você sabe que nós estamos numa patente mais alta? Quantos sabem disso? Deus habita dentro de nós. E hoje não precisa a gente esperar a virada de tarde, de noite. A Bíblia diz, antigamente, se você crer na palavra de Deus, de fato, se você falar de fato, Marcos 11:23, se alguém disser, tudo aquilo que você falar vai acontecer, não é assim? Mas preste atenção em uma coisa: para acontecer é preciso o quê? Falar.
Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Se alguém disser, alguém precisa falar. Amém? Nós não estamos aqui, irmãos, para ficar concordando com o mundo. Não, nós estamos aqui para falar o contrário. Se existe algum sintoma de doença na nossa casa, a gente precisa dizer, Pai, em nome de Jesus eu sou curado. Eu sou curado em nome de Jesus. A tua palavra diz que eu sou, então eu sou. Às vezes é difícil para a nossa mente assimilar isso. Mas quando nós passamos a entender essa palavra, de fato, sabe uma coisa que me chocou quando eu ouvi o pastor Johnson ministrando há 5, 10 anos atrás? É dizer assim, ei, Deus não está no controle da tua vida. Eu disse, meu Deus do céu, existe alguma coisa errada aí. Porque eu aprendi a vida toda que Deus está no controle da minha vida. Como é que é esse homem diz que Deus não está no controle da minha vida mais? Então isso foi um choque de realidade para mim quando eu cheguei no verbo da vida. Porque, irmão, o controle está conosco. Se a gente abrir a nossa boca dizendo, Pai, em nome de Jesus, eu creio, vou trocar de carro, eu vou ser promovido no meu trabalho, não importa o que as pessoas estão dizendo ao nosso respeito, mas importa aquilo que nós estamos falando a respeito daquilo que Deus é para nós. Você quer uma coisa, irmão, quem tem R$5 para me dar? Eu quero R$5. Eu quero R$5, me dê R$5. Eu quero que você me dê R$5. Não, Pix não, eu preciso. E chegou, olha, chegou. Vem cá, fica aqui, ela aqui, vem cá. Fica bem aqui. Vira para lá. Irmão, a nossa vida de obediência e de fidelidade com Deus, os R$5 é meu. Você me deu? Eu não estou blefe, é meu, não é blefe. Perdeu. Perdeu o Playboy. Mas o tempo de reação que nós temos com aquilo que Deus fala para nós é que vai trazer a provisão para nós. Amém? Vocês estão entendendo isso? Se eu obedeço um comando de Deus, não importa o valor. Porque a gente está falando de ação vinda de um coração disponível para servir. Eu pedi R$5, eu estipulei um valor. Então, as ações da minha vida, ou aquilo que eu tenho, são movidas pelaquilo que eu falo. Se eu falasse 50, R$100, 200, talvez alguém se levantaria e trazia para mim. Mas eu fui abençoado com R$5 porque alguém se dispôs. E o começo da nossa provisão, ele vai começar por uma obediência. Pega isso, o começo da nossa provisão vai começar por uma vida de obediência. Se existe fidelidade, existe recompensa. Para a vida de Adão, segura aí, estou só, segura. Não, meu dinheiro é meu, não quero te devolver não. Eu estou falando, segura aí, segura um pouquinho aí. Mas enquanto Adão Mas enquanto Adão estava no jardim, ele estava totalmente protegido com ouro que ele nem precisava. Ele tinha muito mais do que precisava, mas ele tinha porque Deus queria que ele tivesse. E eu creio que assim é conosco também. Eu paguei minhas contas todas, vai chegar mais dinheiro. Amém? Comprei minha casa própria, vai chegar mais uma. Amém? Eu fui curado. Amém? Você precisa se manter nisso, nessa fidelidade de cura. Você precisa ficar declarando cura para a tua vida. Mas eu creio, como eu já falei, eu vou falar isso de novo. Pega isso, coloca no teu coração, escreve no teu livro, coloca no teu guarda-roupa, na tua geladeira. A provisão com Deus para nossas vidas vai começar através da obediência. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus nunca vai nos deixar somente com o valor da nossa semente. Sempre existe mais para nós. Então Deus vai pegar e vai dizer assim: olha, muito obrigado pela tua fidelidade. Então, toma. É seu. Então, eu creio
que a nossa obediência vai trazer a recompensa que nós nem imaginamos que nós temos em Deus. Talvez R$50 não faça diferença para ela, sabe, irmãos? Mas as recompensas que nós temos em Deus diante de uma vida de obediência vai provar para o mundo que nós somos diferentes. Vai provar para as pessoas que nós somos diferentes mesmos. Não importa o que as pessoas digam ao nosso respeito, fale sobre os seus negócios, continua sendo fiel. E obedeça aquilo que Deus está falando no teu coração, meu irmão. Seja fiel. Deus tem te colocado nessa igreja, seja fiel na tua escala. Deus tem te colocado nessa igreja, seja fiel no teu departamento. São quando você não puder vir. E não é em cima da hora. Fala com antecedência, pelo amor de Deus. Para a gente se preparar. Porque se você não vir, o pastor depois vai dizer: uai, Cristóvão, cadê o pessoal? Cadê o diácono que era para estar aí? Enfim, eu não estou jogando direto também, isso aí é... Eu sei que ninguém faz isso. Nós estamos numa superior aliança. Então nós somos filhos dotados de obediência. Amém? Diante das injustiças das pessoas, se mantenha fiel ao Senhor. Gênesis 39, 2. Coloca aí por gentileza, Bruno, na NVI. Diante das injustiças das pessoas, se mantenha fiel ao Senhor. Trinta e nove, 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Essa história é uma das histórias mais fantásticas que tem na Bíblia, que eu gosto demais da história desse rapaz. Mas diante de tudo aquilo que José passou, uma coisa que ele era, colocar o nome de escravo, pessoalmente falando para as pessoas daquela época. Mas, irmãos, se existe algo de escravidão natural na vida de José, ele era mais livre do que muitas pessoas daquela época. Amém? Porque o mais importante, o que era? Não era a posição que ele tinha de escravo, era quem o assistia. Porque a Bíblia vai dizer: o Senhor estava com José. Não importa a situação que as pessoas tentam colocar você, o importante é quem você é em Deus. Não importa onde você esteja, meu irmão, tenha certeza, Deus está com você. E tudo aquilo que você colocar as mãos, vai prosperar. Sabe, eu estava ouvindo a ministração do pastor de manhã e veio algo no meu coração e eu quero falar para vocês. Sobre algo que nós estamos prontos para viver. Pega isso, estou falando pelo Espírito. Pessoas que não têm aliança com Deus vão se levantar para servir você. Você está pronto para viver essas coisas? Eu creio, irmãos, que pessoas vão viver isso. Pessoas vão viver isso. E nós vamos ver relatos. Olha, fulano não tem nada a ver com Deus. Mas segundo ele está aqui me abençoando. E é isso que vai acontecer. Isso vai acontecer conosco. Eu vou ver pessoas falando a respeito disso. Pessoas que não têm aliança com Deus se levantando para servir você. Amém? Diante daquilo que José passou, diante daquilo, todas as situações, uma coisa que José nunca fez foi ser omisso com sua fidelidade com Deus. Não é o lugar que vai promover você, meu irmão. Não vai ser o lugar. Vai ser como você chega lá. Sabe, eu comecei a trabalhar em outra empresa. E de um mês para o outro, eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava no emprego antigo. Porque eu sabia fazer algo diferente do que as outras pessoas sabiam fazer. Então, todo o conhecimento que você tem em Deus vai trazer uma promoção para a tua vida.
Tudo aquilo que você se coloca para fazer, existe um crescimento de Deus para a tua vida. Então José, qual que era o diferencial de José? José era inteligente. Irmão, nós não somos vítimas da sociedade. Nós não somos vítimas da sociedade. Quem tem que mudar a direção da minha vida sou eu mesmo. Amém? Quem tem que mudar a situação sou eu, não é o governo, não é o meu patrão. Eu vou fazer de tudo para ser o melhor funcionário, não para agradar o patrão, mas quem eu sou em Deus. Amém? Então o primeiro passo é: seja fiel diante da provisão. O segundo passo é: diante das injustiças das pessoas, se mantenha fiel no Senhor. E o terceiro é: que não seja a queda dos outros o motivo da sua alegria. 2 Samuel 1:11. Você pode abrir aí, 2 Samuel. Aleluia, glória a Deus, estamos crescendo diante da palavra de Deus, e eu tenho certeza, irmãos, que existe crescimento para a tua vida. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Davi recebeu uma notícia, ele ainda não estava reinando, ele já tinha sido ungido como rei, mas ele respeitava Saul ainda como rei. Mas diante da morte de Davi, ele não correu para se apropriar do trono, pelo contrário, ele se sentiu totalmente emocionado pela morte do rei. Então, diante que não seja a queda dos outros o motivo da nossa alegria. Nós não estamos aqui para dizer: olha, eu falei que foi você que votou nesse governo aí. Nós não estamos aqui para isso, meu irmão. Nós estamos aqui para orar e pegar junto para mudar toda e qualquer situação. Amém? Nós não somos aqueles que jogamos na cara, nós somos aqueles que mostramos o caminho do céu e dizer: existe saída para você, meu irmão. Existe um Deus que pode mudar a situação da tua vida. Se você errou, volta para o caminho novamente. Que existe algo para Deus fazer através da tua vida. Amém? Esse é o terceiro passo. O quarto passo é: seja fiel não somente de aparência. Daniel 1:8. Daniel 1:8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Irmão, essa passagem você conhece. Daniel, ele foi preso, ele foi para uma outra cidade, ele foi cativo para uma outra cidade, mas eu acho interessante uma posição de uma pessoa que se manteve fiel naquilo que ele já tinha de berço. Você entende que não é o lugar, mas a tua posição, para quem Deus é para você. Não importa o que aconteça, meu irmão, se mantenha fiel a Deus. Não importa onde as pessoas vão colocar você, não seja contaminado pelo aquele ambiente. Sabe, quando aceitei Jesus, eu morava em São Luís. Aí eu fui para lá e as pessoas não acreditavam, Val, que eu tinha aceitado Jesus. Ele dizia assim: você está mentindo, rapaz, o tanto de coisa que tu fazia aqui. Tanta coisa que tu fazia aqui, rapaz, eu não acredito não. Vamos para uma festa? Eu dizia: eu vou. Quero ver se tu é crente mesmo. Eles falavam assim, né? Quando eu chegava lá, eu gosto muito de refrigerante de Jesus. Eu sei que vocês não conhecem, mas é muito bom. Refrigerante de Jesus no Maranhão. Eu comi até com farinha de pulma. Bom demais. Depois que eu cheguei aqui, que a Coca comprou a fábrica em São Luís e eles começaram a dividir para o Brasil, um alívio para o meu coração, que agora em todo o mercado eu encontro. Aí eles falavam assim: o que é que você vai querer? Eu disse: só quero um refrigerante. Ele: não, toma uma cerveja. Eu disse: não, quero refrigerante. Ele: então espera que eu vou buscar para você. Eles pegavam o refrigerante, derramavam e colocavam a cerveja dentro da latinha de refrigerante. E eu, inocente, não sabia, pegava, tomava um pouquinho. Ele: tá vendo? Não aceitou Jesus não. Não é crente não. Está tomando cerveja.
Eu estava falando para algumas pessoas que lá no serviço, as pessoas sabem que eu sou crente lá, eu não sou 007, as pessoas sabem que eu sou. Aí tem um rapaz, ele bebia, brigou, foi preso, e ele dizia assim, ele falou assim para mim, Cristóvão, tem como eu sair dessa situação? Eu disse, rapaz, tu tem que criar vergonha na cara, bicho. Tu tá vendo que isso está te prejudicando, está trazendo mal para a tua vida. Tu já apanhou, tu já foi preso. Tu quer ser saco de pancada de quem mais, cara, para tu aprender? Tá sendo dominado por um copo, cara. Quem vai vencer? Tu vai vencer quem? Comecei a falar algumas coisas. Mas como é difícil, irmão, as pessoas, elas se submetem a algo que traz um peso para a vida delas. Sabe, irmãos, é muito bom ter você aqui. Você não sabe a diferença que é. Ou talvez você saiba, você não é inocente. Você sabe o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam lá fora. E como é bom a gente ser o diferencial disso. Sabe, eu estava pensando ali na salinha da agora. Antigamente, nós como jovens do terceiro ano era desafiado apenas pelo baseado. Era isso que era a tentação da época que eu estudava. Não faz muito tempo, foi um tempo desse. Era apenas aquelas pessoas que chegavam e ofereciam um cigarrinho. Isso era um cúmulo do absurdo. Aí agora eu fiquei imaginando, né, as meninas, os jovens têm esse problema de N situações de sexualidade dentro da escola. Eu digo, meu Deus do céu, como nossos jovens são privilegiados, guardados, porque estão dentro de uma igreja ouvindo uma palavra que eles não podem ser confundidos lá fora. E sabe exatamente quem eles são, diante de tudo e qualquer situação que está se levantando dentro das escolas. Não importa o que elas são, não importa o que estão dizendo, para nós não é normal. Aleluia. Mateus 25, 23. Mateus 25, 23. Esse é o sexto passo. Seja fiel, mas também não seja omisso. Ouse fazer alguma coisa com a palavra que você tem ouvido. Diz assim, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Isso faz parte, quando Jesus estava falando dos talentos que foi distribuídos. E, irmãos, tudo aquilo que chega na nossa mão, tenha certeza, Deus tem a intenção de multiplicar. Agora, quem dá espaço para Deus, vai ser eu e você. Se você quiser que multiplique, tranquilo. Existe sempre essa possibilidade de você ser um plantador. Mas agora, se você quiser que aquilo pare em você, fica disponível. Deus não vai obrigar você. Mas tenha certeza, tudo aquilo que você se empenha para fazer, existe um crescimento da parte de Deus. Irmão, existe a possibilidade para a gente não ser omisso naquilo que Deus está falando. Não somente, eu não estou falando a respeito de dinheiro. Eu estou falando a respeito daquilo que Deus tem colocado no teu coração para fazer. Talvez é para você comprar uma cesta e levar para uma pessoa. Talvez é para você dar uma palavra para o seu patrão, para aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma palavra no seu ambiente de trabalho. Você não pode se omitir a isso. Você precisa chamar essa realidade para você e dizer, Pai, muito obrigado porque eu estou com você, a palavra certa está na minha boca, o meu coração está cheio da tua palavra, e eu não vou sair daqui enquanto essa pessoa não receber aquilo que você tem para a vida dela. Nós precisamos ser assim. Amém? E o sétimo passo é: a provisão que você mais necessita não está no bolso das pessoas, está na sua fidelidade.
O que você precisa de provisão, irmão, não está no bolso do seu irmão, não está no gerente do banco, está naquilo que sai da tua boca. Então, se você quer ser próspero, comece a falar a respeito disso. Se você quer experimentar de cura, de crescimento espiritual, comece a falar a respeito disso. Paulo ele fala algo em Filipenses 4, do 11 ao 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ei, irmão, não são as pessoas, não é a igreja, o templo, mas é Deus que vai nos sustentar neste lugar. Eu creio, irmão, que 2024 vai ser um ano onde a gente vai romper toda e qualquer barreira que nos impede de prosperar. É aonde nós vamos ver a nossa família se rendendo ao Senhor. É aonde o meu crescimento, irmão, ele vai ultrapassar todas as barreiras e limitações naturais que existem para a minha vida. Ei, eu tenho certeza, meu irmão, que existe um crescimento para a tua vida, existe uma promoção dentro do teu ambiente de trabalho, e existe para os empreendedores do reino uma mudança de patente. Você não vai ser mais MEI. Você vai ser aquele outro nome que tem lá. Por quê? Porque a gente está debaixo de uma palavra de obediência. E se assim como José, mesmo numa posição de escravo, tudo que ele fazia, ele era bem sucedido, quanto mais nós, que somos totalmente livres, e Deus habita dentro de nós. E não existe, irmão, aquele que vai falar: ei, você não pode. Só quem não pode é quem não conhece essa palavra. Se você não conhece essa palavra, você é limitado, meu irmão. Mas a partir do momento que você pega essa palavra diante de você, a tua vida, o teu ambiente de trabalho, ei, não vai ser pequenininho, mas não. Eu tenho falado com a Josiane que a gente precisa expandir nossos negócios. Contratar gestores. Às vezes, irmão, a gente fala essas coisas e fica longe de nós, mas nós sabemos que existe alguém que vai nos dar ideia para nos tirar dessa posição. Irmão, vou aproveitar esses 4 minutos para você ficar de pé. Vamos declarar algumas coisas. Aleluia, glória a Deus. Se nós fôssemos fazer uma prova no final deste culto, a primeira pergunta que eu ia botar para você, um questionário, né? Você acredita em você, meu irmão? Você acredita em você? Você acredita naquilo que sai da sua boca? Você acredita que você é o Filho de Deus? Você acredita nisso? Você acredita que você não é limitado? Você acredita de fato nisso? Você acredita que você é capaz de mudar a direção da tua vida a partir daquilo que você fala? Você crê nisso? Irmão, existem direções para nós. Existem direções. Eu não sei por que eu estou com esse negócio de falar de empreendedores. Isso é com o pastor. Mas existe uma inspiração para isso. Existem direções nessa área da gente empreender, ou da gente fazer algumas coisas, mas nós ficamos com medo de fazer. Mas eu aprendi algo: ouse fazer, e o poder lhe é dado. Ouse fazer, e as coisas vão chegar. Se você sabe, se você é habilidoso em algo, não limite isso. Para quê? Se você sabe que Deus está envolvido com você. Irmão, eu quero ser um solucionador de problemas. Aquilo, Val, que você nunca imaginou, mas que você olha e diz assim, naturalmente: rapaz, isso é impossível. Deus está levantando pessoas para colocar diante disso, de coisas impossíveis. Quando foi inventado o telefone? Não sei em que ano, não sei quem foi que inventou, eu esqueci o nome do cara lá. Enfim, é isso aí mesmo.
parou aí? Parou? Não. Tantas coisas foram adaptadas. E se eu pedir para você levantar seu celular aí, quem não tem celular não pertence a esse planeta. Tem não? Vai chegar. Tá fora. Pode sentar. Mas quem impõe o limite somos nós. Tantas coisas foram criadas depois do telefone, uma porta se abriu, mas várias outras dentro dessa porta se abriram também. E dentro daquilo que Deus tem colocado no teu coração para você empreender, vai ser da mesma forma. O que ainda não foi criado na fotografia, Sebastião? A tecnologia avançou demais, mas nós não somos limitados por ela. Vocês estão entendendo? Falar igual o pastor, vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Eu estava esperando sim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque, irmão, só quem limita você é você mesmo. Parece aquelas palavras de motivação que você ouve na internet, não é? Mas eu quero trazer isso para os empreendedores. Meu irmão, coloca os teus pés em ação. Olha para a tua banca ou para teu escritório e diz assim: Senhor, eu quero desenvolver algo. Eu quero desenvolver algo. Irmão, eu tenho certeza, se você estiver conectado com Deus, sabe que as pessoas me chamam lá no serviço, o meu superior, ele disse assim: olha, você não vai ficar com essa pessoa, você é muito inteligente para você fazer somente isso. Eu vou te botar em outro local. Aí eu fui para outro local, e as pessoas dizem assim: Cristóvão, como é que eu faço com isso aqui? Aí eu fico lá parado. Eu disse: Senhor, eu não posso eu não posso perder para um incircunciso. Eu tenho aliança com Deus, eu não posso sair daqui sem uma resposta. Sério, eu não estou falando isso para você rir não, mas é o que acontece, eu faço desse jeito. Aí eu disse: vira aquele negócio assim. Aí ele: assim não vai dar certo. Eu disse: vira aí. Mas eu já virei. Eu disse: vira de novo. Aí ele virou e disse assim: vai dar certo. Disse: pronto, resolveu. Aí eu pego, sai dizendo: obrigado, Senhor. Não perdi para um incircunciso. Não perdi para alguém que bebe. Ei, nós somos muito mais do que inteligentes, do que esse pessoal que não tem aliança com Deus, meu irmão. Ei, nós vamos empreender, nós faremos coisas inéditas. Amém? Você crê nisso? Eu creio, irmão, que existe algo para a gente fazer, que somente nós somos capacitados para isso. E as pessoas vão chamar você no teu ambiente de trabalho e dizer assim: ei, eu preciso de uma ideia para resolver isso aqui. As pessoas vão te procurar, meu irmão. Ei, o que eu faço são coisinhas poucas. Às vezes é um tubo, é uma conexão para mudar de lugar. É pouco. Mas você lembra do que a gente leu? Lembra? Lembra aí. Se você for Se você for fiel no quê? No pouco. Sobre o muito te colocarei. Às vezes você desconsidera ajeitar uma cadeira. Mas no ajeitar a cadeira, Deus está preparando um terreno para a nossa igreja. Por causa da tua obediência em ajeitar uma cadeira. Então seja obediente, meu irmão, no pouco. Se hoje é o que você está fazendo, é justamente nisso que Deus vai te acrescentar. Amém? Você pegou isso? Glória a Deus, você pode sentar. Obrigado, Pai, pela nossa obediência. Aleluia. Seja fiel, meu irmão. Eu tenho certeza que existe acréscimo de Deus para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu não quero ser aquele, Pai, que fala somente para motivar as pessoas. Eu quero vê-las provando, Pai,
daquilo que elas têm confessado, daquilo que tem saído da boca delas. Eu sei, Pai, que existem respostas para nós, e nós vamos viver tudo aquilo que Tu tem para nossas vidas, Pai. Nós não vamos ser omissos, Senhor. Nós iremos ser participante de uma nova história, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá! Muito bom ter você até agora aqui conosco, ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza que você foi amplamente edificado com isso. E eu quero te dizer que não para por aqui. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer essa oração de confissão comigo, porque através dessa oração de confissão você vai ter uma nova vida, a própria vida de Deus dentro de você. Repita esta oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos através do Teu Espírito e eu faço dele o Senhor da minha vida. Eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Agora que você fez a sua confissão, você faz parte da família de Deus. Eu quero que você clique neste link aqui abaixo e você deixe o seu contato, que nós iremos entrar em contato com você para lhe conhecer melhor e dar as boas-vindas a você, a essa grande família. Prospere e avance.